Então, Pedro TT, eu vou fazer isso em breve, né? Uma explicação totalmente detalhada disso aqui para vocês entenderem melhor, perfeito? Então, em breve eu faço um vídeo aí para vocês. Bora aqui pro próximo aqui. Saulo Menezes. Com um trade certo. Saulo, sua pergunta é muito interessante, certo, cara? E eu acho que é uma das coisas que realmente as pessoas que estão dentro, seja do mercado de criptomoedas ou qualquer tipo de mercado, elas não colocam em prática, né? Vamos lá aqui rapidamente. Vamos abrir aqui nessa seção aqui onde a gente tinha abrir esse gráfico aqui. Vamos bora lá trabalhar essa região aqui. Pessoal, quando vocês querem, vamos lá, vamos do básico, do básico, do básico. Por qualquer pergunta que seja, tá valendo, perfeito? Não é besta. Vamos lá, pessoal. Primeiramente, quando vocês falam em querer operar, você significa que o quê? Você quer comprar ou vender. Primeiramente, você sabe disso, certo? O que eu quero ressaltar nisso? Não é só simplesmente vocês escolherem qualquer ativo e tudo mais que vocês vão lá comprar e o ativo já vai valorizar. Não! Existem critérios para exatamente você escolher um bom ativo e você montar o teu trade, perfeito? Então bora lá para as ordens aqui que, na minha opinião, é o que eu exatamente considero. Pessoal, primeiramente, quando você vai encontrar algum ativo, vou fazer tag de outro aqui, quando você vai encontrar um ativo, você precisa buscar no ativo o quê? Você precisa buscar no ativo volatilidade, perfeito? Ou seja, o que significa o ativo com volatilidade? Significa que o quê? Ele está em 10, né? O ativo ali está em $10, por exemplo, e no mesmo dia, ou seja, o ativo pode chegar a 10,50, 11,50, e aí o que acontece? Depois voltar, retornar, voltar. Isso é volatilidade, ou seja, digamos assim, o gráfico movimentar de uma forma rápida, para vocês entenderem, entende? E aí o que acontece? Nisso acaba o quê? Vocês ganhando tempo, né? Sem dúvida, e vocês tendo a probabilidade de valorizar o capital ali de vocês muito mais, né? Ou seja, dentro da estratégia que vocês montarem, ok? E aí o que acontece? Além disso, da volatilidade, pessoal, a gente tem que buscar um negócio chamado de liquidez. Já vou mostrar um exemplo aqui para vocês rapidamente o que é liquidez. O que é liquidez, pessoal? Significa que o que é? Dentro daquele ativo existe uma quantidade de dinheiro, digamos assim, além do que tá ali dentro daquelas operações e tudo mais entre compras e vendas, mas também tem, digamos assim, como dinheiro reserva para quem quiser comprar ou vender a qualquer valor, vai ter dinheiro para pagar essas pessoas. Eu tô mais ou menos nesse sentido, ok? Vamos reabrir aquela página de novo. Vamos reabrir aquela página de novo dos tops ganhadores, tops vendedores que a gente já falou anteriormente. Vamos só abrir aqui um ativo para vocês verem o que eu tô querendo falar. Vamos lá abrir esse aqui, esse Bitsu. Não sei o que é isso, não sei qual é a função, não sei de nada. Vamos aqui só pelas coisas que aparecem aqui. Olha só para vocês verem. Pessoal, o ativo ele vem, pump, cai, pump, cai, pump, cai, pump, cai. Vocês conseguem perceber que cada pump, olha aqui para vocês verem, vocês conseguem perceber que cada pump é um volume menor? Olha aqui para vocês verem, isso é um volume menor? O que significa primeiro isso? Isso que quando o ativo faz, primeiramente, ou ele está buscando liquidez, ou seja, onde está essa liquidez? Está exatamente naquelas pessoas que ficaram presas quando elas compraram aqui, entre essas regiões, entendeu? E aí o ativo busca, as pessoas acham que o ativo vai retornar a tendência de alta e retorna e cai. Então, isso aqui é um ativo que não tem liquidez, ou seja, só em olhar pelo gráfico você já cai fora disso aqui, entendeu? Uma outra coisa que nos mostra que realmente o ativo não tem liquidez, digamos assim, querendo ou não, eu posso estar ressaltando para vocês. Claro que a gente tem a questão do market cap. Pessoal, vamos lá. Não é porque o market cap ele é alto que vai ter uma liquidez alta, entendeu? É muito diferente isso. O que eu quero mostrar para vocês? Olha só para vocês verem o volume de últimas 24 horas dessa moeda. $78 mil. Ou seja, vocês acham que realmente vai ter uma grande quantidade de investidores investindo naquilo ali? Ou uma gama de investidores, digamos assim, que realmente vai acreditar nisso aqui, que isso aqui vai atrair o mundo todo? Não. Então, cara, já sai fora disso, entendeu? Então, vimos aqui os pontos de volatilidade, vimos os pontos aqui de liquidez, perfeito?
Então, quando você seleciona isso, você procurou os dois ativos, você já separou vários ativos que não prestam, né? Ou seja, você já exatamente já foi naquele que realmente pode te trazer lucro ou também pode demorar um pouquinho. Beleza? Vamos lá para o terceiro ponto. Pessoal, o terceiro ponto se chama estar apto. Não, vou botar estar na realidade está presente a aceitar, nem sei se tem esse acento, pessoal, mas vamos lá, a aceitar perder. Esse é um ponto que eu acho que poucas pessoas elas aceitam. Dentro do mercado de criptomoedas, seja qualquer outro tipo de mercado e tudo mais, você tem que estar disposto a ganhar, que é o teu objetivo, sem dúvida, mas você tem que estar disposto a perder. Ou seja, perder faz parte de ganhar. Por isso que quando fala em win e loss significa isso, ou seja, você tem que ganhar mais, que é o win, do que o loss, que é perca. Aí sim você está ganhando. Mas nem sempre você vai ganhar, você tem que colocar isso na cabeça, nem sempre você vai ganhar. Eu vejo muitas pessoas entrando dentro do mercado de criptomoedas já falando, nossa, eu vou comprar o ativo porque um amigo meu ganhou, não sei quanto, aí eu compro, aí o que acontece? O ativo sobe, né? A pessoa fala, nossa, vai subir mais, eu vou e tudo, aí a pessoa não vende e depois o mercado devolve tudo. Ou seja, por que que aconteceu isso? Por que que ela devolveu todo o dinheiro que ela tinha ganhado? Porque na hora certa dela fechar a operação, ela não fechou. Logo, ela perdeu. E aí, quando ela perder, o que que vai acontecer? Ela vai querer entrar com a mão maior para exatamente o ativo, digamos assim, querer para que ela queira que o ativo suba, né? Mas muitas vezes o ativo não vai subir, o ativo vai contrário a ela, né? Porque a gente tem questão de um negócio chamado, dentro do mercado, de manipulação. Quem manipula? Corretoras institucionais, ou seja, aquelas que a famosa smart money, ou seja, que pegam o dinheiro dos investidores, os investidores não se preocupam e eles fazem as transações por eles mesmos, entendeu? Então, sempre você tem que se salientar quanto a isso. Saliente quanto a isso, se entenda isso para exatamente você fugir, né, dos erros e você fugir do desespero. E outra, o emocional é teu maior inimigo. Lembre disso, o emocional é teu maior inimigo, ok? Então, já que a gente já viu essas três hipóteses e tudo mais, ou seja, esse protocolo que a gente está vendo, a gente tem que ver um outro protocolo que eu acho, na minha opinião, muito importante, que é exatamente a gente montar, né? A gente ter uma estratégia, ou seja, a gente tem que ter uma estratégia montada. Ô Pedro, eu vejo já o seu de novo, tá ok? Leandro também. Calma, pessoal, que eu vou resolver já o de vocês. Vamos lá por partes. Tem uma estratégia montada. Como assim uma estratégia montada? Quando a gente fala de estratégia, pessoal, a gente fala de o quê? Digamos assim, um alvo, né? Ou seja, você vai ter um alvo, certo? Um alvo. E você vai ter, exatamente, digamos assim, um ponto, digamos, que eu posso estar falando assim, de defesa. Ou seja, para se passar daquilo ali, você vender a tua operação, seja no programado ou seja no stop. Isso aqui é o famoso stop. Eu, na minha opinião, eu vou falar na minha estratégia, nenhuma das minhas estratégias, eu utilizo defesa. Eu esqueço a defesa. Se o alvo passar daquilo ali, eu espero mais um pouquinho e eu vejo, será que vai? Vai. Se não for, eu espero retornar. Mas às vezes não retorna e o prejuízo é maior, entendeu? Então, nesse sentido, por isso que eu falo, é montar a estratégia e vai de cada um de vocês, ok? Então, tem uma estratégia montada para exatamente você não ficar preocupado. Ou seja, comprou? Só vende lá no teu alvo. Ah, mas comprou, eu comprei, caiu um pouquinho e tudo mais. Cara, tá dentro do teu alvo? Tá dentro do teu gerenciamento? Beleza, esquece. Deixa o gráfico andar. E aí você vende, programa a tua ordem e vende só lá na onde bater, digamos assim. Perfeito? Então, bora lá continuando. Então, já que você tem sua estratégia e tudo mais montada, aí sim você vai partir para o gráfico. Vamos lá de novo naquele gráfico da Shiba Inu. Bora lá. O que acontece, pessoal? Vamos esquecer que eu não fiz a análise da Shiba Inu, né? Como eu acabei de falar, como a gente acabou de fazer. Esquece. Bora lá agora do básico aqui primeiramente. Primeiro, vamos lá. Nós estamos vendo o quê? Um período de lateralização aqui. Depois desse período de lateralização,
eu tenho nada menos que um boom, depois desse boom eu tenho uma queda, né? Ou seja, isso aqui está explícito no gráfico. Então, o que é que acontece? Na hora que o ativo ele começa a mostrar agulhadas, o que que significa agulhadas? Exatamente isso, vocês estão vendo? Ó. Vem, faz uma agulha aqui, ó, tá vendo essa agulha? Ou seja, isso aqui significa que o quê? É meio que eu tomo estratégia que o quê? Que o mercado está mostrando que está estagnado, digamos assim, né? Ou seja, mostrando que está perto a estagnação da força compradora. Por quê? Os vendedores estão começando a ser atuantes. Olha aqui, ó, cada vez mais atuante, cada vez mais atuante. É tanto que o quê? Quando a gente dá agulhada, significa que o quê? A gente está perto de sair da realidade de operações. Você pode ver que chega um momento aqui que ele não passa mais. Por quê? Porque os vendedores dominaram totalmente a questão do mercado. Ou seja, vocês estão vendo isso aqui só pelo gráfico, né? Eu não estou falando mais outras coisas, outros termos, nem nada. Perfeito? Outra coisa, vocês estão vendo que está uma tendência de baixa. Tendência de baixa, vocês têm que comprar o quê? Na baixa. Então o quê? Vocês vão traçar a estruturinha de vocês, né? Como a gente tinha traçado aqui. Vocês vão traçar a estruturinha de vocês. E aí o que acontece? Você nunca vai comprar quando tiver em uma baixa no topo de canal, ó. Topo de canal, topo de canal. Você sempre vai comprar na base de canal, que é o que a gente acabou de falar, o ponto de compra. Entendeu? Então, interpreta exatamente desse jeito. Bora lá para um outro exemplo aqui. Deixa eu abrir um outro exemplo aqui. Vamos aqui para GMT. Bora lá para GMT. Quem lembra GMT? Deu um boom e tudo mais. Bora lá. De novo, ó, repetição do que eu falei. O que eu falei para vocês, pessoal? Provavelmente quando começar a dar agulhadas, já fiquem em alerta. Ou seja, agulhada, 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 agulhada. Concordam? Olha aqui, formou a nossa resistênciazinha e daqui já não passou. Perfeito? Vamos lá de novo? Você vai comprar aonde? Em base? Olha aqui, olha só para vocês verem. Se vocês tiverem comprado em base aqui, vocês tinham lucrado. Olha aqui para vocês verem. Base, lucra. Topo, lucra? Não. Base, lucra. Então, espera o ativo retornar para cá. Quando retornar para cá, você faz uma pequena compra e depois você procura exatamente a estruturação. Pessoal, eu vou fazer um outro vídeo explicando as figuras gráficas para vocês entenderem, porque dentro do mercado existem figuras gráficas que o mercado às vezes ele segue, ou seja, 80% das vezes ele segue, e é exatamente o que? Às vezes você está comprando no topo de um canal, sendo que ele pode estar exatamente na tendência de queda, como a gente falou, ou ele pode estar numa tendência de alta, né, como a gente estava falando, e você está novamente o que? Comprando sem dúvidas no topo. Então, a gente tem que ver todas essas estruturações para exatamente a gente procurar uma estratégia. Aí vamos lá, que eu sei que muita gente vai me perguntar antes de eu finalizar esse vídeo. Bora lá. O pessoal vai me perguntar, mas eu não quero os tempos gráficos maiores, eu quero o tempo gráfico menor. Então bora lá nos gráficos menores. Olha só para vocês verem isso aqui. Olha só para vocês verem essa estruturinha aqui, ó. Deixa eu ver aqui, essa estruturinha aqui. Vocês conseguem perceber que a gente tem o quê? Uma estrutura aqui olha aqui para vocês verem. Cara, o mercado é lindo demais. Olha só para vocês verem isso aqui. O que a gente tem mais ou menos nisso aqui? Eu tenho que isso aqui fosse um triângulo, né? Muita gente... aqui acontece, tem gente que considera isso aqui com uma cunha descendente. Eu não considero porque ela tá reta, então na minha opinião não é cunha descendente, eu considero como um triângulo. E aí o que acontece? Vocês estão vendo que cada vez mais, ó, topo, topo, fundo, topo, fundo. E o que acontece? Essas estruturas rompem para cima. Rompeu para cima e agora o que tende a acontecer provavelmente nessa moeda? Provavelmente o quê? Do mercado retornar para baixo, ou seja, excluindo totalmente a figura que foi rompida. Ou seja, se a figura já foi rompida, a gente não tem mais essa figura. Correto comigo? Ou seja, a gente não tem mais essa figura. Entende? Então, a gente tem que ver que são várias estratégias para exatamente a gente conseguir um trade certo, né? Se eu for falar aqui, todas as estratégias a gente vai levar praticamente 24 horas por dia. Né? Vamos lá, só para mais uma moeda aqui, para vocês verem. Tempo gráfico menor, ou seja, estamos no tempo gráfico menores aqui. Então bora lá de novo. Olha aqui para vocês verem. Temos a nossa estrutura,
Que estrutura é essa? Vocês já estão cansados de saber. Isso é uma LTB. LTB são rompidas para onde? LTB são rompidas para cima. Olha só para vocês verem como fica nítido isso aqui, que isso aqui é exatamente um topo. Olha só para vocês verem, agulhada, agulhada, agulhada. Lembra o que eu falei lá do início da agulhada? Que a agulhada significa que provavelmente a gente está perto de força vendedora entrar atuante. Olha só para vocês verem ele entrando com força, toda a vida. Então olha só para vocês verem. Olha aqui, vamos lá. Topo, né? Opa, pera aí, vamos lá. Topo, né? Ó, fundo, topo. Ele pode exatamente o quê? Tentar topos e fundos, mas não quer dizer que ele vai seguir sempre na ordem. Eu falei ontem isso para vocês. Então, ó, topo, ele era para vir aqui? Era, mas o mercado não quis trazer aqui. E pode acontecer isso. Por isso que eu falo, mercado não é certeza, a gente é especulador. Ou seja, topo, ele era para ter ido lá no fundo de novo? Era, não foi, foi no topo. Então, olha só para vocês verem que isso aqui acontece e pode acontecer, não quer dizer que a tendência reverteu. Enquanto estiver dentro desse canal, a tendência ainda se continua de baixa. Olha aqui para vocês verem, topo, não, fundo, desculpa, topo. O que a gente espera? Esperava o quê? Um fundo, mas ele veio tentar o topo aqui de novo. O que agora a gente espera e a gente trabalha com probabilidades? Eu espero que ele venha aqui. Se ele vir aqui, pô, eu vou comprar exatamente na melhor região possível, né? Para quem sabe ele ter força para romper isso aqui e pegar uma tendência de alta temporária, perfeito? Mas ele pode ir para exatamente a alternativa 2, que é o que a gente acabou de mencionar. Que ele pode vir para cá, tentar não romper ou romper e é exatamente cair. Então, a gente trabalha com probabilidades e essas probabilidades, no meu caso, são exatamente isso. Então, a gente tem várias estratégias para estar seguindo. Né? Então, como eu falei, se eu vou falar isso aqui para vocês tudo, vai demorar uma semana e tudo mais. Então, vamos parte por parte para vocês conseguirem entenderem e fazer um trade certo. Então, primeiramente é vocês conseguirem fazer aquele protocolo que a gente falou lá no início. Depois que fez o protocolo, aí sim que você vem para o gráfico. Ou seja, vamos lá finalizar aqui rapidão. Ou seja, como? Eu comprei aqui, eu preciso de um alvo que eu vá vender. Aí você faz o teu estudo, opa, aqui tem uma resistência. Mas será que realmente vai na resistência? Aí muitas vezes o que? Eu deixo um pouquinho, né? Eu gosto de falar que é pro santo. A gente deixa um pouquinho vago exatamente isso e pra gente fazer a venda. Claro que, pessoal, a gente não tem certeza de nada. Então a gente trabalha. O que acontece? Que o que? Nesse quadrante, quando chegar nesse quadrante será meu alvo. Aí ou eu fecho ou eu programo, entendeu? Então isso vai da estratégia de vocês. Procurem exatamente alvos como região e não procurem alvos como exatamente um local fixo, porque muitas vezes, às vezes, não vai naquele local fixo que você quer e o mercado acaba retornando e devolvendo o teu dinheiro. Perfeito? Então é isso, ô Saulo. E aí, bora aqui pro próximo, porque aí a gente vai fazendo isso aqui conforme o tempo e a gente vai evoluindo em cada um de vocês, beleza? Então bora lá agora, ô Pedro Sampaio.